Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre layout CSS e a propriedade de exibição. Vamos entender como é que é isso, do que se trata. Vamos trazer, portanto, falando aí dos layouts, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar um like no vídeo e compartilhar com os amigos aí nas suas redes sociais, tá bem? Vamos falar então, dos layouts aí. Vamos entender propriedade de exibição. O que é isso? A propriedade display é a propriedade CSS mais importante para controlar o layout. Ela especifica como o elemento ele é exibido. Cada elemento HTML tem um valor de exibição padrão, dependendo do tipo do elemento. O valor de exibição padrão para a maioria dos elementos é block ou inline. Vamos entender mais. Continuando falando aqui, né? Bom, aqui nós temos os elementos em nível de bloco. O que é isso? Um elemento em nível de bloco sempre começa com uma nova linha ou ocupa toda a largura disponível, estendendo-se à esquerda e direita o máximo possível, tá bom? Exemplos de bloco, aí nós temos as div, os títulos, os parágrafos, formulários, né? Forma, cabeçalho, rodapé, a seção. Então, são elementos, blocos lá nas suas páginas de layout, e são as determinações, ou seja, cada um deles ocupa e se estende a uma hierarquia, né? Cada um, quando você adiciona cada tag, cada elemento, ele determina uma fração ali, né? Uma ocupação, presença ali no físico. Então, esses são os elementos de bloco: divisão, parágrafo, títulos, formulários, cabeçalhos, rodapés, enfim. Então, entendemos o que é, portanto, os elementos de bloco. E aí nós temos elementos embutidos. O período, né? O elemento inline, no começo, em uma linha, o ocupa apenas a largura necessária. Exemplo, se aí nós temos elementos, né? Temos período, a imagem, né? As imagens, os links são exemplos, né? De que ocupa apenas um elemento, um espaço especificamente. Dando sequência, mostrar nenhum, né? O que é isso? Aí a gente vai usar a propriedade display none. É comumente usado com JavaScript para ocultar e mostrar elementos sem excluí-lo, né? E recriá-lo. Ou seja, você está com esse elemento lá, mas aí você adiciona o display none para ocultá-lo. Ele não será mostrado. Isso não apaga, mas ele não vai ser exibido, tá bom? Dê uma olhada em nossos exemplos, né? Para a gente dar uma alcançada. Vamos trazer então exemplos depois para você mostrar. Vamos ver, né, ao longo aqui alguns exemplos para a gente alcançar. O script de elemento usado display none como padrão, tá bom? Ainda seguindo falando sobre isso, e aí nós temos os exemplos a gente mostrar. Substituição de valor, né? E um valor de exibição padrão. Conforme a gente falou lá, cada elemento tem um valor de exibição padrão, né? Alterar um elemento inline para um elemento em bloco, ou vice-versa, pode ser útil para fazer a página aparecer de maneira mais específica e ainda, seguir os padrões da web. Um elemento comum é criar um LI, uma lista, que é um elemento embutido para menus horizontais. Então, quando você for fazer lá, você vai adicionar então isso. E aí nós temos exemplo aqui, ó. O LI, né, a propriedade LI, o seletor LI, display inline. E aí nós vamos entender lá. Observe que esses elementos, normalmente, as listas elas nunca elas aparecem verticalmente, né? Quando você cria uma lista padrão, ela é vertical. A gente vai mostrar para você aqui no exemplo. Vamos abrir nosso exemplo aqui para você observar. Aqui nós temos uma lista, né? Nós criamos uma série de links em listas. Observe, são listas, né? O que a gente está dizendo aqui? O que eu estou dizendo aqui? Ó? Display inline. Eu quero dizer que esse elemento que ele vai aparecer normalmente em uma sequência, em um 2, 3, no caso não, mas dois, os pontinhos um abaixo do outro. Quando a gente faz esse display inline, eu estou dizendo que ele vai ocupar uma linha única, tá?
E a gente vai mostrar aqui que esses nossos links eles vão ficar tipo um atrás do outro. Observe aqui. Observe, portanto, que os nossos títulos, né, eles ficaram numa linha só. A gente especificou lá no nosso editor. Observe, vamos voltar aqui novamente, ó. Nós colocamos ele inline. Vamos tirar aqui só para você verificar. Eu vou excluir para você verificar que eles normalmente, salvando, atualizando, era para acontecer isso aqui, ó, em linha, né? Um abaixo do outro, um, dois, três. E aí quando a gente adiciona esse CSS, ele é muito útil para a gente fazer isso. Observe que aí ele, usando este inline, todos eles vão ficar em uma única linha, né? Mudando aí, então, a estrutura dele. Beleza? Mas, portanto, aqui é o nosso substituição de um valor, né? De um estado para o outro. Ainda falando sobre os elementos, o span, né? Temos um elemento span. O que faz o span? Ele exibe um elemento como um elemento em bloco. No exemplo, né, nós temos aqui o span display em bloco. E aí nós vamos verificar aqui o resultado disso aqui. Nós temos, por exemplo, aqui ó, um nosso título, né, um H1. Ele fecha aqui ó, o nosso H1. E aí nós colocamos aqui ó, um span, mais um que ele vai abrir e fecha aqui. Aqui nós abrimos um outro span, 2 e 3 span. Observe que esse aqui, em teoria, ele era para ser impresso, tá? Todo isso aqui em um único parágrafo, né? Normalmente, em um único parágrafo. E aí a gente vai fazer aqui, ó. Observe que a gente adicionou span display em bloco, né? O resultado disso aqui, desse em bloco, vai ser isso aqui. Observe que isso aqui era para ter impresso normalmente lá em uma única linha, né? Exibido sequencialmente uma linha. Mas como a gente determinou que o nosso span, o span, né? O que foi span, ele seria determinado em bloco, ele criou umas quebras automáticas aqui em tudo, ó. Aqui, esse aqui ficou um segundo e o terceiro. Em teoria era para ele estar em um único, né? Em um único elemento. Ele criou blocos, né? 3 blocos. Falando ainda mais, temos o elemento link, né? Né? Esse elemento de link, por exemplo, aí nós temos o exemplo display em bloco, né? Vamos verificar o resultado disso aqui. Observe aqui o nosso link, né? Nós temos 1, 2, 3 links, né? Observe que aqui, normalmente, esses nossos links, eles iriam acontecer, né, em uma sequência. E a gente observa aqui o que acontece. Observe, exibido o link, né? Em um elemento em um bloco. Aqui tem aparecer os blocos, né? HTML, CSS e JavaScript. O que acontece? O que a gente fez aqui? Ó? A gente determinou que o display, né, eles estarão determinados conforme o padrão. Ainda seguindo, falando sobre os elementos, propriedades de exibição aqui de layout, propriedade display. O que o display é? Bom, oculta um elemento que pode ser feito definindo a propriedade display como none. O elemento fica oculto e a página será exibida como se o elemento não estivesse lá. Aqui nós temos o exemplo, né, de uma classe do título H1. Aí, o que acontece? O título em questão, ele vai estar lá no seu HTML impresso, mas como você determinou, ele não vai ser interpretado pelo navegador. Observe aqui, ó. Nós temos aqui, ó, por exemplo, esse nosso título H1 da classe Headline, ele vai estar com display none, ou seja, ele vai estar oculto para impressão lá no navegador. E observe que nós temos aqui ó, um H1, esse é meu cabeçalho visível. Nós temos um outro H1, observe que ele tem a classe em questão que a gente está sendo referência aqui. E aqui, observe que esse elemento ele vai ficar oculto, ele não vai ser impresso, só será mostrado apenas esse e a observação lá do parágrafo, tá bom? Observe que nós temos 3 textos lá, estaria aqui um segundo título aqui, ó, mas ele ficou oculto porque a gente determinou lá como display none, tá bom? Como valor none ali do display, então ele ficou oculto, ele não foi impresso. Eu posso fazer isso com outros elementos. Se eu tenho de repente algum conteúdo que eu não quero que ele seja mostrado mais, eu posso fazer só isso. Só em vez de eu alterar tudo, só clico a classe, deixo ele determinado classe, né? E aí eu vou lá e faço essa linha de código lá e eu consigo ocultar uma série de elementos lá nos meus HTML, tá bem? Visibility, visibilidade, né?
E aí vamos lá. O Visibility Hidden também esconde um elemento. Bom, no entanto, o elemento ainda ocupará o mesmo espaço de antes. O elemento ficará oculto, mas ainda afetará o layout. Ou seja, nesse caso aqui, ele não ele oculta, mas tipo assim, vai ficar como se fosse ali um espaço, né? Um espaço em branco, sem o conteúdo. Que a gente pode observar aqui. Aqui nós temos o exemplo, nós vamos adicioná-lo aqui, ó, nesse nosso parágrafo. Observe que aqui nós temos uma terceira linha. Esse conteúdo ele vai ficar oculto, mas ele vai ter um espaçamento a mais porque em teoria ele era ser visível ali, o que ele apareceria, observe aqui, ó. Tá vendo? Esse conteúdo aqui, ele poderia estar mais perto aqui, né? O que acontece? Ele está apenas oculto, mas ele está aqui, ó. Aquele título que ficou oculto, entendeu? Então você pode utilizar isso aqui. Não é uma boa, não vai ficar, vai, de certa forma vai deixar o seu layout um pouquinho confuso. Então não é uma boa de se utilizar, tá bom? Então, aí falamos sobre alguns elementos para mudar, né, a exibição, a transformação de elemento em bloco, em line, enfim. É isso. Espero que você tenha curtido. Deixe um like no vídeo, compartilhe com os amigos, ative as notificações e até a próxima.